Nós hoje vamos estudar o capítulo 18 da coragem. Nosso capítulo da coragem, a palavra coragem tem o mesmo começo da palavra coração, não é? Então, coragem não é, já dá uma dica aí, não é uma coisa mental. Vocês já tiveram algum ato de coragem? Vocês têm que responder que sim, né, gente? Obrigado. Não é possível? Vocês têm que dizer que sim. Quase todo dia. Alguém pode me dar um exemplo de um ato de coragem? Toda vez que eu pego o avião. Toda vez que pego o avião. Tem medo de voar e voa mesmo assim. Toda vez que dirige à noite. Tem medo e dirige mesmo assim. Poder chegar em casa. Ter um filho é um ato de coragem. Ter um filho é um ato de coragem. Porque ter um filho, existe a possibilidade de você morrer, né? A mãe. O pai não, mas a mãe. Quantas mães já morreram no parto, né? Ter um filho é uma questão de vida ou morte. E ninguém conta isso para as grávidas não, mas é. É um ato de coragem. Casar é um ato de coragem, dependendo de quem você escolheu, com certeza. Sim, casar é um ato de coragem e ela vai explicar por quê. Vai. A Joana entende que casar é um ato de coragem, sim. O que mais é um ato de coragem? Angélica, você teve um ato de coragem? Reconhecer um erro é um ato de coragem muito bom. Assumir um trabalho é um ato de coragem. Formar uma família é um ato de coragem, não é? Pedir desculpas é um ato de coragem. Voltar atrás de uma decisão para você escolher melhor é um ato de coragem. Exato. Exato. E vencer o nosso ego que fica dizendo, ai, que feio, ai, que errado, você vai andar para trás, né? A gente dizer para ele, vou sim. Vou. Você não manda em mim, não. Tá entendendo, seu ego? Mudar uma faculdade, eu estava numa direção, tenho coragem de mudar minha carreira, mudar minha direção, né? Buscar autoconhecimento é um ato de coragem. Romper um relacionamento lesivo é um ato de coragem. Mudanças em geral, isso mesmo. Montar uma empresa, é verdade. Baita de um ato de coragem, né? Então, vocês estão vendo que coragem tem a ver com risco, tem a ver com assumir consequências, né? Tem a ver com a gente perder a inocência. Então, tem a ver com perder a inocência porque a inocência pertence às crianças, né? E quando a gente tem atos de coragem, a gente está se abrindo para o incerto, para o risco, para aquilo que eu não tenho controle, para aquilo que eu não sei como exatamente vai se configurar. Mas eu estou confiando que, embora eu não esteja pronto, mas eu vou lidar com as consequências das minhas ações. Por que é difícil ter um ato de coragem? Porque a gente não quer perder a inocência. É um ato de emancipação, mas a gente não quer as consequências daqui. Sabe o que a gente quer? A gente quer tomar decisão, mas a gente quer que a decisão não mude nada. É um negócio muito doido isso. A gente quer tomar uma decisão, quer ficar melhor, quer que as coisas fiquem de um jeito muito melhor para mim, mas eu quero continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo. Né? O exemplo mais simples disso é quando a gente quer melhorar a nossa saúde física. A gente quer melhorar a saúde, mas a gente perder as coisas gostosinhas que a gente faz e se acostuma com elas, a gente não quer. Então, a gente tem um comportamento que é, nesse caso, que é meio ambivalente. A gente quer, mas o preço a pagar para isso que a gente quer, para nós, é complexo.
Então, enquanto a gente não suportar que vamos ter que arcar com as consequências das nossas escolhas, a nossa vida não vai andar. Então, a gente vai fazendo movimento de repetição, vai fazendo movimentos que bloqueiam a nossa energia, seja a energia física do corpo, energia amorosa, energia espiritual, porque a gente fica dando volta em círculos. Então, no item desenvolvimento da força e da virtude, da coragem, ela vai desenvolver uma ideia excelente para nós aqui, que as terapias familiares estudam muito esse assunto. Ela descreveu com uma precisão incrível. Ela vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento biológico ele vai dar condições para a gente se desenvolver psicologicamente, mas não garante. Então, a gente pode ter um desenvolvimento biológico, a gente pode ter idade, mas psicologicamente não, permanecermos infantis. Então, ela vai dizer que a gente tem, por exemplo, a nossa família, que a gente nasceu, né? Família de origem. Então, a gente reencarna numa família assim, vocês já estão carecas de saber que a gente chega numa família dessa com tudo organizado, ninguém é casual. Esse pai, essa mãe, essas pessoas com as quais você nasce, são espíritos que você tem ali ajustes para fazer. Quanto mais próximo é o laço, mais chance você tem de fazer ajustes. Então, não quer dizer que todos os laços próximos, bem próximos, são laços difíceis, às vezes são os mais excelentes. Mas a espiritualidade é muito inteligente, né? De poder nos colocar junto de pessoas com laços bem próximos para a gente ajustar aquilo que ainda não está em paz no nosso coração. Então, nós vamos reencarnar com o nosso pai, com a nossa mãe, são laços do passado que a gente não caminhou muito bem naquele relacionamento. Então, a gente vem colocar os pingos nos is, digamos assim. Só que, às vezes, pode entrar, não pode. Só que, às vezes, a gente está nesse tipo de relação para poder fazer um ajuste, mas quando a gente está aqui, pode ser que seja tão difícil fazer o ajuste que eu acabo agravando aquele laço, agravando aquela maneira de se relacionar. Então, numa próxima encarnação, a distância desse laço vai precisar aumentar. Porque se você tem muita tentação a repetir as lesões, então precisa que esse laço seja um pouco mais distante. Tá claro o que eu estou falando? Se tiver dúvida, pode perguntar. Então, em vez de nascer, talvez, pai e filha, mãe e filho, então vem num laço menos intenso, né? Vem ali como irmão, ou vem como tio, tia, avó, para poder, nesse espaço afetivo, poder resistir àquela repetição. Né? Então, quando a gente vai entendendo isso, que isso tudo é algo que não é casual, a gente vai olhando para os nossos laços e seria bom a gente perceber com cada laço qual é a tarefa que eu tenho. O que eu preciso, o que eu vim cuidar no meu laço com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu par. E você vai entendendo que tem algumas coisas meio que se repetem até. Tem alguns assuntos até que se repetem, né? Você tem um comportamento muito parecido. Então, a finalidade é o nosso desenvolvimento moral. A finalidade é a nossa conquista de desenvolvimento psicológico, espiritual. Então, a gente nasce no ninho, mas é para sair do ninho. Então, o que ela vai dizer? Que a gente precisa se libertar da proteção familiar para que a gente possa conquistar a vida própria. Esse é um salto difícil para nós. Então, aqui a gente vai passar a infância, vai passar a adolescência, mas a gente precisa sair dessa família de origem para a gente assumir o adulto que somos. Enquanto eu estiver agarrado aqui, a adulteza não chega. Então, ela diz o seguinte, isso aqui é um ato de coragem.
Eu vou precisar dessa força. Porque eu fico querendo salvar a família de origem, eu fico querendo resolver os problemas da família de origem, eu fico achando assim, o dia que tiver tudo resolvido aqui na família de origem, aí eu vou poder resolver minha vida. Só que a nossa autora vai dizer assim, não é assim. Você vai ter aqui 90 anos e não resolveu lá. Por isso que tem as reencarnações sucessivas. O que não pôde ajustar, com o tempo irá se ajustar. Não é você ficando agarrado aqui que você vai resolver. Então nós, com esse nosso pensamento inocente, carente, achando que eu preciso resolver aqui primeiro, eu não consigo dar o meu passo para o meu crescimento. Então vamos a ela? Lá na página 205. A virtude da coragem tem lugar no momento em que o indivíduo liberta-se da proteção familiar, da segurança do lar, atravessando os diferentes períodos da adolescência e entrando na fase adulta, tendo que assumir responsabilidades. Então aqui tem um recado muito importante para os pais superprotetores. Os pais que amam muito seus filhos, que ótimo, mas eles precisam soltar seus filhos para o mundo. Se eles seguram seus filhos, porque a vida deles é meio vazia, ou porque a vida deles é meio sem graça, ou qualquer outra coisa assim, ou porque eles querem dar o que faltou, ou porque, sei lá, N motivos, eles não estão permitindo que seus filhos adquiram a virtude da coragem. Então, esse é um momento é muito importante para, diz ela, a aquisição da autoconsciência, que nasce, deflui das tentativas contínuas para a identificação da própria realidade, para a conquista do self, que é esse eu mais interior. Abandonando artifícios, mecanismos de fuga de responsabilidade, de modo a suportar os enfrentamentos que se impõem necessários. Então, sabe o que vai acontecer quando a gente sai da família de origem e a gente vai se arriscar à nossa vida adulta? Vai acontecer um fenômeno muito interessante. A gente não sai da família de origem com tudo arrumado. Nenhum de nós, tá? Todos nós saímos da nossa família de origem com tudo desarrumado. Mas a gente tem que sair. Você tem que sair do jeito que der, saia. Você precisa sair. Ah, mas quem vai cuidar dos meus pais? Você vai encontrar uma solução para isso. Mas eu sou filho único. Isso precisa de uma solução. É justamente aí que vai residir a sua coragem. Se você vai contratar cuidador, se você vai pedir ajuda à família, se você vai pedir ajuda à família lateral, se você vai fazer esse movimento ou aquele, seja o que for, é a sua coragem que está nascendo. Se você se acovardar, não, coitadinhos, não, eles não merecem isso, eu não posso ir. Não é por eles que você está ficando, é por você. É o seu medo que está decidindo. É o seu lado infantil, inocente, que está dizendo, eu prefiro isso do que enfrentar a minha vida adulta. Mesmo que isso custe a minha vida, que isso custe o meu crescimento, eu prefiro ficar pequeno. Mas é super desconfortável. Porque é apertado. É uma zona de conforto mentirosa. Porque a gente não fica feliz, não. A gente fica lá, mas a gente não fica bem. Sabe? E aí, já que a gente precisa sair desarrumado, pode aparecer aqui o sentimento de culpa. Tudo bem também. Aguenta ela um pouco. Essa culpa, inclusive, é boa de você enfrentar ela. Você fica culpado porque parece que você vai perder o amor dessa família. Você vai continuar filho, gente. Ninguém deixa de ser filho, não. Não existe ex-filho. Nem ex-pai, nem ex-mãe. Então, enquanto a gente não assume esse lugar aqui, a gente está dizendo não para o nosso crescimento. O que vai acontecer de interessante aqui? A gente geralmente vai buscar na vida adulta pessoas, circunstâncias, situações que possam suprir o que eu acho que me faltou aqui. Então, isso você precisa prestar atenção. O que te faltou não está do lado de fora, não está numa pessoa. O
que te faltou, é você quem vai precisar buscar. E às vezes a gente fica querendo tanto um afeto que não teve, né? Que a gente fica agarrado lá, muito agarrado. Então a gente precisa prestar atenção. Não é assim que a gente resolve as nossas carências, não, sabe? Segurando o fluxo da nossa vida, ficando agarrado. Não é assim que a gente flui. A vida flui para frente. Sempre para frente. Você precisa lembrar que é sempre para frente. Estamos juntos? Até aqui? Não, posso fazer uma pergunta? Deve. Tudo bem, você sai da família de origem. E quando os pais vão atrás de você? Você vai ter que dar um limite. Você vai ter que dar um limite para isso. Só mudou, botou mais uma pessoa, botou um marido no meio, né? Uhum. Mas aí os pais vão atrás. Então, você vai ter que dar um limite para isso. Vai precisar cuidar disso, senão você não consegue ter sua vida. Então, é um grande trabalho, não é simples, não. Ela está dizendo que não é simples, não. Por isso que precisa ter coragem. Ela não falou assim, vai ser molinho. Não, você precisa de muita coragem para dizer não. Olha, pai, olha, mãe, vocês tiveram vez de vocês, de constituir a família de vocês, agora é minha vez. Né? Então, eu preciso poder colocar cada um no seu lugarzinho. O importante é que você saia para assumir sua vida. Em algum momento você precisa sair para assumir sua vida. Cada cultura vai dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, com 16 você sai. Né? Aqui no Brasil a gente é muito mimimi, pra caramba. A gente é mimimi demais aqui, sabe? E a gente bota muita desculpa na violência e não sei o quê, e a gente atrasa a autonomia. Atrasa muito a autonomia dos nossos filhos. Então, a gente precisa poder soltar. E mesmo que os filhos fiquem contrariados, os pais precisam empurrar do ninho. Né? Porque tem os dois casos. Tem os pais que têm dificuldade de deixar a gente sair, mas tem os filhos que não querem ir. Entende? Então, precisa de coragem de ambos os lados. Coragem dos pais de dizer, vai, pode ir. E coragem dos filhos de dizer, fica aí, que eu vou, confia no que você me deu. Né? Então, ela está dizendo, nesse período é inevitável a aquisição da autoconsciência para a gente poder suportar os enfrentamentos que são necessários. Porque a gente quer que a família de origem vá enfrentar para nós as coisas. Né? O desenvolvimento biológico sempre se faz acompanhar pelo crescimento psicológico. No entanto, muitas áreas da emoção permanecem dependentes de circunstâncias. Né? Então, é possível, olha só, os pais mais velhos procuram poupar das adversidades, dos conflitos, das lutas do jovem em crescimento. Então, tá bom que você não vai oferecer sofrimento para o seu filho, mas acolhimento demais enfraquece seu filho. A mensagem que você dá é que ele não tem força suficiente para fazer aquilo. Diz ela, então, a coragem se apresenta nesse momento equipando o ser em busca da realização pessoal, não realizar os outros, realizar eu aqui. Mediante a seleção de valores que se deve munir para seguir no rumo das metas que vai eleger na sucessão do tempo. Atado a imposições sociais, educacionais, tal tradicional, não raro se perde em conflitos desnecessários, gerando comportamento de medo, de ansiedade e de insegurança, que se tornam verdadeiras cadeias retentivas na retaguarda. Percebeu o que ela está dizendo? A gente começa a ficar com medo, se sente ameaçado de perder os afetos, da minha filha brigar comigo, do meu filho brigar comigo, da minha mãe brigar comigo, tananã. E aí eu vou dizendo sim, vou dizendo sim, vou dizendo sim, fico preso. Né? Não me sinto no direito de seguir meu propósito. Não é incrível isso, né? Dependência emocional. Isso. Aí aqui tem um lugar muito difícil de falar, gente, porque às vezes a gente diagnostica demais as coisas. Mas eu queria mencionar o transtorno narcisista aqui, que é transtorno narcisista. Tá classificado como os outros transtornos também, que é uma deficiência que vai acontecer aqui. Se na família de origem você tem um pai ou uma mãe que tem esse transtorno,
esse adulto não vai sair. Mesmo que saia fisicamente, ele vai depender emocionalmente. Porque o que acontece no transtorno narcísico? O narcisista ele tem um buraco, um vazio gigantesco no seu coração. É uma carência, é um buraco sem fundo. Por mais amor que se dê, nunca vai bastar. Então, quem se relaciona com alguém assim tem uma sensação de insuficiência permanente. Não há afeto suficiente para poder suprir quem tem esse transtorno. Então, ele vai eleger pessoas para poder se manter necessário para ela e indispensável para essa. Então, essa pessoa não pode se relacionar com mais ninguém, só comigo. Então, eu desqualifico seus amigos, desqualifico seus parceiros, desqualifico tudo que é seu para te mostrar que eu é que... Isso. E então eu passo a suprir todas as áreas da sua vida. Porque o que vai acontecer aqui na vida adulta de muito importante? Aqui eu vou abrir. Vai ter área profissional, vai ter área afetiva, vai ter a área das amizades, não é isso? Vai ter aqui a área pessoal, não é? Vai ter aqui a área da autonomia financeira. Então, o adulto, a criança que era, né, uterina, pequenininha, tarará, quando ela entra na vida adulta, ela vai fluir. O que acontece se eu tenho na família de origem alguém que tem esse modo de ser? Essa pessoa vai suprir isso aqui tudo. Não precisa trabalhar, não, eu pago. Você ganha muito pouco nesse trabalho aí, que bobagem. Fica em casa, resolve. Esse teu marido aí não presta não, menina. Não presta não. Eu conheci uma moça muito engraçada que ela dizia o seguinte: quando a gente era criança, meu pai dizia assim, se você arranjar um namorado... Mas ele dizia ele, não era o namorado ele. Se você arranjar um namorado, eu mato. Né? Bom, você imagina você criança escutando isso. É uma brincadeira que vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Difícil arranjar um namorado. Ter um namorado é perder o pai, né? Bom, suas amizades não prestam. Perdendo tempo, tudo amizade vazia, meu. Então, eu vou sendo a sua melhor amiga, eu vou sendo o seu melhor amigo, eu pago todas as suas contas, resolvo todos os seus problemas, eu me torno o centro da sua atenção. Então, você se torna meu, é a minha posse. E você, fraco. Né? Vamos fazer um frango. Aí, faz o frango. Seu frango não tá bom, não. Deixa que eu faço o seu frango. Né? E aí, o filho vai desistindo de fazer frango. Vai desistindo de fazer o bife. Então, ela faz sempre o frango. Aliás, essa sua empregada não vai durar, não, tá? Ela tá chegando muito tarde, tá saindo muito cedo. Porque eu quero te mostrar que eu sou melhor do que a sua empregada. Ou se for contratar, deixa eu contratar, que eu contrato melhor. Estão percebendo? Mas tudo isso é disfarçado. Olha como é que eu amo você, como eu te protejo, como eu te quero bem. Estou cuidando de todas as suas necessidades. E critico você. Porque criticando você, desqualificando você, você perde a força de... É uma das maiores lesões de família de origem, é quando você tem algum pai ou alguma mãe que traz esse tipo de transtorno. É um adoecimento sério e de difícil diagnóstico. A gente demora muito para perceber que está numa relação narcisista. Muito mesmo. Então precisa de ajuda profissional para ter coragem de romper. E só quando romper é que vai... Então, super tenso esse lugar, né? Vocês ficaram num silêncio. Ai, que medo que deu. Muito bem. Ela vai dar aqui o exemplo do desenvolvimento animal, que os animaizinhos saem, né? Desse aconcheguinho para poder crescer.
Imagina que a gente precisava se espelhar, né? A gente também fazer o mesmo movimento, né? Então, um pouco mais à frente. Necessário coragem para analisar com tranquilidade cada fase da existência física. Vocês vão reparar que a nossa vida, ela tem ciclos. Lembra que a gente conversou sobre os ciclos, né? Tem ciclos. E aí tem um ciclo muito importante, que é quando os pais morrem, né? Quando os pais morrem, é um lugar assim de grande importância para o nosso desenvolvimento. Então, é bom os pais desencarnarem, gente. É muito bom, né? É muito bom. Mas então, é a vida adulta. A vida adulta começa a sonar. É bom os pais desencarnarem? Sim, porque não há como. Mas você ainda não tinha se desenvolvido suficientemente. Eu estou falando aqui. Isso, você teve que virar adulta antes do tempo. Isso. Mas sabe-se lá que história espiritual você tem para precisar experimentar isso, né? Não sabemos. Mas quando eu digo é bom os pais desencarnarem, eu estou falando aqui na vida adulta. Aqui é difícil. Aqui para nós falta pai, falta mãe. Aqui a gente ainda não está pronto, né? Então a gente metade vai e metade não vai, né? Eu digo aqui. Você, na vida adulta, é bom que seus pais possam ir, liberta seus pais, para que eles possam seguir sua vida também. Esse desencarnar, esse ir embora, seja lá em que idade for, significa assim, agora é comigo. É comigo. Agora, pasmem vocês, mesmo com pais desencarnados, a gente ainda pode ficar dependente? Como é que acontece isso? Mesmo com os pais desencarnados, eu ainda tenho dependência emocional deles. Como que acontece isso? Eu ainda fico esperando alguém me salvar. Eu tenho comportamento ainda dependente, percebe? Então eu quero que o meu chefe me salve, quero que meu par afetivo me salve, que às vezes quero até que os filhos me salvem. Muitos pais querem que seus filhos salvem. Então, querem que seus filhos salvem porque não conseguiu receber suficientemente aqui da sua família original. Então, a gente precisa cuidar muito desse lugar da falta, sabe? As nossas carências, a gente precisa cuidar, gente. A gente precisa parar de derramar nossa carência nos outros. Né? Jung ensinou para nós uma coisa muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte, olha que coisa séria. Os filhos amam tanto os pais, tanto, que procuram viver o que seus pais não puderam. Aquilo que os nossos pais não conseguiram realizar, não conseguiram fazer, nós, por amor, abrimos mão do nosso destino e queremos realizar o que não foi possível para eles. Né? Eu vou ser o médico que ele queria ser. Né? Eu vou ser isso que ele queria fazer. Eu vou fazer. Mas é o que eu quero mesmo? Talvez. Então eu fico tentando ser o filho certinho, o filho corretinho, o filho perfeito. Você vai continuar dando volta em círculos. Você não veio para isso. Cada espírito encarna para viver a sua história, junto com os outros, mas a gente não veio realizar a história de ninguém. Então eu não vim para fazer minha mãe feliz, para fazer meu pai feliz. Então a gente poder separar as nossas histórias, gente, aqui, né? Suado, né? Bem suado. Não é fácil não, né? Seguindo? Muito bem. Essencialmente imortal, o espírito é um ser integral, que desenvolve o germe divino, que traz latente, para utilização no transcurso das reencarnações, aprimorando-se sempre em cada etapa vitoriosa, em cujo curso apresentam-se os valores nobres que o exornarão mais tarde, quando superados os períodos mais difíceis. Nesse processo de evolução, a coragem assume diferentes aspectos, proporcionando relacionamentos saudáveis que são indispensáveis para o desiderato feliz. Ok.
bacana que ela vai dizer. Todos necessitam de coragem fraternal. A gente ter coragem nas nossas relações de iguais, de irmãos, né? Para a convivência, resultando em vínculos de amizade profunda, capazes de resistir a agressões, discordâncias, que comumente têm lugar nos comportamentos humanos. Isso, para nós, é bacana da gente conversar, né? A gente acha que as amizades não podiam ter turbulências, né? Ela está dizendo que não. Agressão, discordância, não sei o quê. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Tenha coragem de resistir a isso sem romper as amizades por causa disso. Se é que essa amizade é saudável. Mas se você entender que isso faz parte, tenha coragem de ter diálogos sinceros, chamar seu amigo para conversar. Por que está pegando que você aqui está me agredindo tanto, está sendo tão esquisito, está tão distante? Né? Insistir nos bons sentimentos de amizade. Então, em outras palavras, ela está dizendo assim, mantém isso aqui, Dinheiro é assunto de vida adulta, cuidar de você mesmo, cuida das suas amizades. Né? Continua. Uma coisa importante aqui, gente, assim, se a gente tem essas, tem muitas outras, eu botei aqui as mais comuns, né? Se você encolhe isso e bota tudo aqui, esse casamento sofre. Se você encolhe tudo isso aqui e fica tudo na profissão, burnout. Se você encolhe tudo isso e coloca na amizade, dependência emocional, vai todo mundo sair correndo. Encolhe tudo isso aqui, você fica só no nível pessoal, você fica egoísta, narcisista, né? Se você encolhe tudo isso aqui, só pensa em dinheiro, você fica solitário. Então, a vida adulta precisa dessa diversidade. Quanto mais você abre, lembra da aula das estratégias? Quanto mais você abre espaço de desenvolvimento, quanto mais coragem você empreender isso, mais saúde. Né? Então, às vezes, você vai encontrar um casal que é assim. Um do casal está, por exemplo, aqui na profissão, e o outro do casal, eu não coloquei aqui, vida família, está só cuidando dos filhos, por exemplo. Vou botar aqui familiar, né? Então, imagina, né? 2 pessoas num casamento. Uma pessoa está muito ligada na vida profissional, chega em casa, vê televisão e dorme. E o outro está totalmente familiar, não tem ponto de encontro. Né? O espiritual também é mais uma área. Então, quanto mais você pode abrir, mais possibilidade de encontro. Fechamento, rompimento. Tá? Seguindo ela, então. Já que eu parei? Coragem da saúde plena, né? Coragem de autossuperação. Insistir nos bons sentimentos de amizade. Na procura de relacionamentos afetivos na área do amor sexual. Olha que bonito ela dizendo isso. Faz parte da vida adulta a realização sexual, afetivo-sexual. Livrar-se dos conflitos de qualquer natureza com a coragem da autossuperação. Constitui uma das metas a alcançar na busca da saúde plena. Então, ela está aconselhando a gente a abrir. Sai daqui da mamadeira. Isso aqui é mamadeira. Né? Dispondo-se ao crescimento interior e à realização social e familiar, nos negócios, empreendimentos, o indivíduo necessita de coragem. Dinâmica, criativa, fortalecedora, que não esmorece diante do aparente fracasso. Por entender que toda conquista é portadora de um preço específico. A coragem é um ato, portanto, de bravura moral. Virtude que deve acompanhar o sentimento humano ao invés do marasmo diante das decisões ou diante de acomodação ao que já foi conseguido. Né? Você falou aqui da zona de conforto, né? Da satisfação infantil pelo que alcançou, quando os horizontes mais se ampliam na direção do futuro à medida que se avança. E aí eu queria falar uma coisa importante. Quando a gente começa esse processo de abrir, a gente começa a sentir medo. Eu falei da culpa, não foi? A gente sente culpa porque está se afastando daqui. Parece que ir em direção à nossa vida, ir em direção ao mundo, é abandonar aqui. Não, isso não é abandono, é crescimento.
que a gente entende crescimento como abandono, né? Parece que a gente entende amor só na fusão, no junto. Amor também é na expansão. Então, é possível que eu sinta medo aqui, e geralmente as pessoas respondem assim, mas você tem medo de quê? Se você abrir um trabalho novo, um relacionamento novo, se você começar a ganhar mais dinheiro, por que dá medo ganhar mais dinheiro? Por que dá medo, então, sei lá, constituir uma família, ter filhos? Por que isso vai dando medo? O que vocês acham? Você vai ter que sair da zona de conforto. Eu quero saber por que dá medo. Mas responsabilidade você conhece. Porque terão consequências. Não é? Terão consequências. E aí, você vai usar a coragem? Pessoal, de coragem. Eu assumo as consequências. Só tem realização pessoal quem assume consequência do que faz. Seja ruim ou bom. Mas o que a gente quer é o seguinte, eu quero a coisa boa, mas não quero assumir consequência. A primeira coisa que a gente faz é não fui eu não. Então a gente morre de medo de alguma coisa dar errado, alguma coisa não sair direito, a gente ficar culpado, a gente ser responsabilizado, não sei o quê. Difícil que é isso, né? Então, a gente vai precisar sair das justificativas. A gente tem um monte de justificativas. Eu já estou velho, o mercado está fechado, relacionamento. Não, eu só quero mulheres novinhas, homens novinhos. Eu estou com bigode chinês. Não sei o quê, incontinência urinária. A gente vai dizendo um monte de negócio, né? E aí a gente vai justificando. Não, olha, por que eu não posso, né? Esse mundo não é confiável. Imagina abrir uma empresa num país como desse, nem pensar, não sei o quê. Ter filho, tá doido. Sabe quanto é que custa um filho para te botar na faculdade? Não, que isso, então. Então você vai dizendo assim, eu não posso me lançar, eu não posso me realizar. Mas olha que coisa doida, você reencarnou para quê? Não é para isso aqui? Você acha que Deus fez essa engenharia toda para você ficar grudado aqui? Pensa. Será que Deus te entregou uma mamadeira na hora de reencarnar e falou assim, segura meu filho até você ficar bem velhinha essa mamadeira, tá bom? Volta aqui pro mundo espiritual com essa mamadeira na mão. Não é? A gente veio para o mundo de prova e expiação para, através dessas experiências em várias áreas, a gente ter desenvolvimento moral. Se a gente escolher o encolhimento, voltar para cá, o crescimento não vai acontecer, não. Cronifica tudo que a gente já tem de complicado. Né? Eu lembrei da parábola do talento. Isso, né? Bom exemplo, Leila. A gente recebe tantos talentos, a gente fica com medo de falhar e enterra o talento, o que acontece? Né? Aliás, uma das coisas que entristecem muito os pais é quando os filhos não fluem na vida. Quando vê que o filho não seguiu, não cresceu, não se desenvolveu. É como se eu tivesse entregue um tesouro para ele e ele não usou o tesouro. Botou o tesouro dentro da terra, cobriu e ficou pequeno do lado do tesouro, com medo de falhar. Então, é preciso a gente ter a coragem de tentar. Coragem para tentar. Tem uma coisa que nos atrapalha muito aqui, que é o medo que faz isso, a gente pode se tornar queixoso. As pessoas queixosas, elas são tão críticas do outro, que ela morre de medo de ocupar esse lugar ao qual ela critica. Então ela não vai porque ela não tem a possibilidade de habitar aqui. Mas na queixa de não fluir na vida, de não acontecer, né? Todo mundo em volta fica com mal-estar. Ninguém fica bem perto de um queixoso, não é, gente? E é alguém que a vida passa anos, você encontra com ela continua queixosa. Continua queixosa. Reclamando, criticando, mostrando o que não tá bom, o que não dá, não sei o que. E aí, como é que tá a sua vida? É
sabe? Né? A gente vai levando, né? Vai levando, a vida é isso mesmo, né? Nasce, cresce, vive, morre, a vida é isso mesmo. Vamos mal menos, tá? E aí você vê, a pessoa não se arriscou, não se lançou, não fluiu, né? Então, a gente veio para fluir, a gente veio para crescer. Tudo na natureza vem pequenininho para expansão, tudo. Qualquer plantinha, qualquer macaquinho, qualquer formiga nasce pá e desenvolve. Imagina, gente. Se é que a gente acredita nisso, né? Na evolução das espécies, nós viemos para crescer. Seguindo aí, nós estamos no necessário separar o heroísmo da coragem real. Ah, sim, Joana não está dizendo para ninguém ser heróico, não. Não precisa ser pular da pedra da Gávea, tem que ser corajoso. Tá certo? Né? Porque circunstâncias e o momento podem influir para que sejam consumados atos especiais e grandiosos. Enquanto que o desafio mais constante é de natureza interna. Não fica pensando em nada grandioso lá de fora, não. Coragem mesmo é você ser você. É a coragem de você ser si mesmo. Será que a gente banca o preço de ser a gente? De sustentar nossos valores? É duro pra gente. Desagradar as pessoas, fazer diferente do que querem que a gente faça. Tá tudo bem pra gente? A gente pode dar esse passo, né? Eis porque ninguém deve se acovardar diante dos enfrentamentos, que são a fonte estimuladora do crescimento espiritual. E aí a coragem é igual à vontade. Ela não nasce grande, não. Ela nasce como uma intenção. Ela vai crescer na medida que você vai indo. À medida que você vai indo, né? Hoje eu gravei um programa para a Rádio Fraternidade, que é aquele programa Palavras para a Alma. Hoje eu falei sobre Maria. Escutou? Escutou? E eu falei o seguinte: quando avisaram para Maria que Jesus ia ser crucificado naquele dia, eu imagino a angústia que Maria sentiu. Mas Maria não precisava ir, não tinha nenhuma obrigação legal que ela tivesse que estar lá. Ela podia não ir. Então, ela fez uma escolha corajosa. E ela escolheu onde ficar. Ela podia ter ficado no meio do caminho, podia ter ficado junto com os apóstolos em algum lugar, na casa de alguém, podia ter ficado distante. O lugar que ela escolheu foi aos pés. Então, ela pôde escolher esse lugar, mas eu tenho certeza que ela foi experimentando esse lugar ao longo do tempo, até ela conseguir chegar lá. Então, a coragem ela vai aumentando à medida que a gente vai indo. Então, se a gente vai dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, acho melhor não ir, eu tô velha demais, não sei o quê, isso aqui não se abre. Cada passo que a gente dá na coragem abre vários. Abrem-se possibilidades que antes de você ir não estavam abertas. Que a gente acha o seguinte, olha só, não dá para eu ir, olha só o horizonte como é que tá. Mas espera aí, mas você tá aqui. Quando você andar mais à frente, o seu horizonte muda de ângulo. Quanto mais a gente anda, mais esse ângulo também se modifica. Então, o que você vê hoje, se você caminhou, por isso que o nome do meu livro é Caminha que a Vida te encontra. Porque se você caminhar, o ângulo vai aumentando, você vai vendo coisas que há um tempo atrás você jamais imaginaria fazer, ou falar, ou realizar. Então, a gente dizer, não, eu não vou porque eu não estou vendo luz no fim do túnel, isso não é justificativa. Porque você não caminhou ainda. Dizem que a gente não vê a luz do fim do túnel porque não chegou no meio. Quando você chegar no meio, vai ver. Então você precisa confiar, tem luz. Mas você ainda está no início, já está querendo ver luz, calma aí. Né? Então, se a gente... Venha, Júlia. Então, se a gente puder, nessa experiência da coragem, entender que ela vai crescendo à medida que a gente vai caminhando, mesmo que você não tenha certeza das consequências, aqui dentro de você, você pode dizer assim, eu vou me abrir para dar conta. Se eu não der, eu posso dizer para mim, valeu que eu tentei. Quando
o anjo diz, né, quando aquele espírito de luz diz a Maria que ela estava grávida do Messias, ela diz, eis-me aqui a serva do Senhor. Ela não ficou perguntando nem numa justificativa, se eu estou velha, não estou velha, tenho marido, não tenho marido, não vou ter dinheiro, não tenho casa para morar, não sei se vai ter burrinho para levar para Jerusalém. Entendeu? Não, entendeu? Eis-me aqui. A palavra da coragem, se a gente pudesse dar um termo para a coragem, é eis-me aqui. Isso é um ato corajoso. Olha, Deus, eu confio. Se isso está vindo para a minha vida, eu confio. Mesmo que eu não tenha visão total de todas as coisas. Se você quer ter o controle de todas as coisas que vão acontecer, para então aí você se autorizar, você está neném. É neném isso. Você quer mamadeira. É um pouco de falta de fé, né? Não, sem fé. Fé em Deus e você mesmo. É. Não vou não. Só se eu tiver controle. Então, eu não tenho fé, eu tenho controle. Fé. Fé é salto no escuro, né? Eu não sei onde é que vai dar, mas vou me lançar. A gente, quando está apaixonado por alguém, como é que a gente sabe onde é que aquilo vai dar, né, minha gente? Primeiro que a gente fica cego, não é? A gente perde, assim, uma condição de análise incrível. Ver boniteza a gente não imagina. Não. São seus olhos. São seus olhos, é mesmo. São meus olhos mesmo. Com o tempo a gente vai entendendo quem é a criatura e coisa e tal, mas a gente também tem lá os nossos lados complicados, a gente vai medindo uma coisa e outra, tá tudo certo. Mas é preciso a gente dar o primeiro passo. Olha, dizem que se a gente der o primeiro passo, Deus dá 1000, né? Então vá. Vá que isso tem ressonâncias espirituais. Ó, e outra coisa, o ser humano possui reservas de força moral, né? Quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Então, a gente tem muita força guardada, escondida, que a gente esqueceu, que é de outra vida, que ainda não acordou, que a gente precisa despertar. Verdadeiros pigmeus culturais e sociais podem alcançar níveis elevados de coragem. E tem indivíduos muito intelectuais que estão pequenininhos em termos de realização. Então, ela está dizendo assim, não fica se fiando nessa ideia de que você não é inteligente, que você não tem títulos, que você... Não é por aí. A coragem não trabalha com isso. Né? A aparência em que se transita nem sempre revela o grau de moralidade pessoal e o valor espiritual de que se é portador. Por isso, a coragem é estímulo para desabrochar valores que dignificam e produzem autorrealização. Então, deixa vir, mas tem que experimentar. Né? A coragem pode assumir também um outro delicado e sutil aspecto no comportamento humano, qual seja criar. Oferecer beleza através da arte, cultura, religião, bondade, solidariedade. Então, numa sociedade em que tem muito egoísmo, como a gente está vivendo aqui, fica difícil, né? Mas a gente precisa ter coragem de enfrentar. Fazer diferente, fazer o novo, né? Trazer o novo, fazer o diferente. É muito importante, sabe, a gente se conectar também, se inspirar em alguém que já fez movimentos de coragem. Isso ajuda muito. Não para a gente se comparar, não para a gente fazer igual, não é isso. É para você ver que é possível. Veja que é possível. Quem aqui, por exemplo, é filho de imigrante ou neto de imigrante? Leila, eu também sou. Vocês são filhos? Netos de imigrantes? Imigrantes? Tem pouco até. Imigrantes? Isso. Português conta, claro. É imigrante, claro. Então, vocês que são filhos ou netos de imigrantes já têm a coragem no sangue. Você imagina você sair do seu país com a sua cultura, com todos os seus costumes, com a sua língua, e para um lugar que você não conhece ninguém? Começar do zero. E eles vinham em condições tão precárias. É navio, é não sei o quê, situações complexas. Não sabia nem se ia chegar. Então, confie que você tem isso no seu DNA. Tem aí o germe da coragem com você. Você tem alguém corajoso aqui atrás. E filho de nordestino. Eu também, sou filho de nordestino. Filho de nordestino. Tenha coragem aí no seu também. Por quê?
os nordestinos, não só eles têm a coragem de viver onde vivem, pela precariedade imensa, como também grande parte dos nordestinos constituem a base da nossa pirâmide social na cidade grande. São os porteiros, são as empregadas domésticas, são as babás, né? Então, são pessoas, são os trabalhadores braçais, né? São eles os corajosos que deram condição para que a sociedade se desenvolvesse, né? Então, para a gente poder se lembrar que essa coragem está no sangue da gente. O único problema de ser filho de nordestinos, imigrantes, ou seja, pessoas que se esforçaram muito para poder alcançar algum lugar ao sol, é que a gente não consegue descansar. Essa herança a gente precisa botar num bom lugar. Filhos de pessoas muito esforçadas não se autorizam aproveitar. É como se precisasse compensar o seu esforço, a sua luta, né? Então, como é que eu posso descansar se você deu sua vida? Difícil eu descansar. Não me parece certo descansar. Não me parece direito, legítimo descansar. Então, a gente não é virar malandro, não. O que eu estou querendo dizer é você se autorizar a aproveitar, a descansar. Tem pessoas que não conseguem tirar férias mesmo. Nas férias, as férias são verdadeiras maratonas. Porque tem que aproveitar todos os segundos, todos os minutos. Meu Deus, férias também é para descansar. Senão tem que descansar das férias, né? Volta a trabalhar sem ter descansado. Então, coragem. Mas cuidado com o excesso, né? E o limite. Mais um pouquinho lá no fundo dessa página, assim, quando falta essa virtude. O que acontece quando a gente está sem coragem? Quando falta essa virtude no indivíduo que parece ficar cansado de trabalhar em favor dos ideais e da construção do grupo social, melhor, pode-se considerar que essa conduta se firma numa acomodação diante do progresso, né? Sentindo-se compensado pela vida, avançado na idade, há justificativos. Não, a morte está chegando, estou cansado, né? Não sente mais interesse em ampliar as possibilidades de felicidade geral. Derrapando no obscurantismo, na indiferença, deixando de viver plenamente, porque elegeu apenas o momento que passa. A coragem de lutar não espera a compensação de qualquer natureza. Mesmo quando a morte do corpo se aproxima, o homem e a mulher de coragem prosseguem na sua faina de oferecer exemplos e contribuições que felicitam aqueles que veem na retaguarda e avançam confiantes na contribuição daqueles que os precedem pelos caminhos da inteligência e do sentimento. Coragem é mais do que destemor ante os perigos. Então, não é ficar sem medo. É a conquista da autoconsciência, que faculta a segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Então, coragem é enfrentamento do medo mesmo. Tem que botar a nossa criancinha no coração e dizer, nós vamos assim mesmo, com medinho mesmo. Nós vamos com culpa, nós vamos com medo, nós vamos sem saber onde isso vai dar, nós vamos nos assegurar de algumas coisas, mas nós vamos. A vida aqui foi feita para a gente prosseguir. Um dos maiores arrependimentos das pessoas, dos pacientes terminais, é daquilo que eles não puderam fazer. Não é do que fizeram, não. É do que não fizeram. Então, a gente pode já se libertar desse sofrimento antecipadamente, nos abrindo para a gente realizar o possível dentro das nossas condições. Que é assim, cada um de nós vai saber qual é a distância que é possível para mim. Aquela foi a distância possível para ela. Qual a minha distância? Entre eu e as escolhas do meu filho. Então, já trabalhamos essa ideia aqui. Geralmente, quando os filhos têm caminhos muito difíceis para nós, a primeira coisa que a gente faz é retirar o afeto da frente. A gente tira o afeto da frente. A gente recolhe o nosso afeto, a gente fica desconfiado, guarda o afeto no bolso, porque o filho está escolhendo o que é inimaginável. Como é que é para a gente poder ficar junto do outro, não é grudado no outro, junto afetivamente, conectado, mesmo que as suas escolhas não sejam as melhores? Quem é que visita os presos?
numa cadeia, não são as mães? Isso é amor corajoso. Então, eu não aprovo o que você fez, mas isso não significa que eu não amo você. Então, eu me mantenho próxima, dentro do possível. Há mães que não conseguem ir, outras conseguem levar uma marmita, né? Outros vão lá levar um abraço. O que é possível? Só que a gente fica tão contrariado que eu também não vou, também não quero mais saber, também não vou mais ligar. Ele não escolheu esse caminho, agora ele que vai no caminho dele. Isso é abandono, isso é, você retirou o afeto. Você não vai deixar de ser mãe por causa disso. Né? E a gente já sabe que não é a ausência de misericórdia que faz a gente crescer. Isso não quer dizer que eu vou aplaudir os comportamentos negativos. Isso significa que eu não me ausento se você escolher diferente de mim. Bom, na aplicação da coragem, que é esse item seguinte, eu queria que a gente fosse um pouquinho mais para frente, para a gente poder fechar, em que ela vai dizer assim, a coragem deve ser exercitada. Chegaram nesse parágrafo? Em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos. Viu o que eu quis dizer com pequenininha? Então, você precisa começar com coisas pequenininhas, se você tem muito medo. Coisas pequenininhas. Vai cuidando do pequeno, mas vai aumentando o desafio. Não fica morando no pequeno. Vai aumentando o tamanho do desafio para a coragem poder aumentar. E ela vai dar umas dicas. Aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória. Essa experiência do insucesso, faculta e estimula a coragem para novas. Né? Aqui não deu certo, mas vamos tentar outra vez. Né? A consideração em torno da fragilidade pessoal, tendo em vista a vigilância, dispõe a um comportamento linear e estável de harmonia diante de infortúnio ou de alegria no transcurso da existência. Então, ela está dizendo o seguinte, observa a sua fragilidade. Observa, vigia, para ela não te ganhar. Eu sou muito fraquinho, então não vou não, né? Não, como é que eu posso fortalecer o que em mim é frágil? Ela está dizendo assim, não desiste. Você vai se dar essa alegria em breve das conquistas. Assuma a identidade pessoal, evitando a conduta espelho que reflete os outros. Então, não é fazer o que os outros querem que você faça, o que dizem que é bom para você. Assume a sua identidade. O que você quer? Para de responder não sei. Né? Vou descobrir. Troca não sei por vou descobrir. Né? Não sei alguém tem que saber que não sou eu. Né? Então, vai falando menos não sei e vai dizendo vou descobrir. Vou procurar. É uma postura adulta isso, né? Logo surgem as manifestações secundárias da coragem. Servir sem preocupação, de se encontrar muito bem no contexto social e de fazer o conveniente. Então, não se preocupar com isso, com a imagem, se ficou bonito, se ficou feio, o importante é que você foi. Eu me lembro que eu comecei a falar em públicos, eu falava em públicos pequenos, assim, como aqui. E, de repente, eu comecei a falar em públicos maiores. Fui dizendo sim para alguns públicos maiores. Um dos primeiros que eu fui, que foi a Federação Espírita de Goiás, que me pediu para falar no congresso deles, que é um auditório muito grande. Quando chegou a minha vez de falar, 5 minutos antes de eu falar, eu falei assim, mas gente, onde é que eu estava com a cabeça quando eu disse sim? Não é possível que eu encontrei isso na minha vida. Eu comecei a ter dor de barriga, gente. Não dava tempo de ir no banheiro, porque ela já estava chamando o meu nome. Assim, agora vai pegar muito. Porque aí a barriga... Onde é que eu... E aí, as justificativas, né? Mas por que eu disse sim? Mas onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu falei isso? Não sei o quê, agora não dá mais e tal. Mas aí fui. Impressionante, gente. Quando a gente entra lá na frente, a espiritualidade vem em peso. Passa tudo. Isso tudo fica pequeno. Toda a tremedeira que dá, tudo isso passa. Então, a gente vai aprendendo a ter confiança, porque deu certo aqui, então aí você dá o passinho seguinte. Aí dá certo aqui, você dá... E é assim que a gente precisa fazer. Vai aumentando os passos, porque você vai ganhando, né? Estima, né? Bom, ela diz aqui, que a gente às vezes confunde coragem com intemperança, com agressividade, com intempestividade. Então, cuidado, coragem não é ser impulsivo, né?
teve coragem de se matar. Não, gente. Suicídio não tem nada a ver com coragem nem covardia. Não é covardia nem é coragem, é outra história. Né? A coragem é também terapêutica, porque estimula a gente a realizar na vida, a criar. Né? Quando se apresentem na conduta medos, né, insegurança para decidir e tal, deve buscar psicoterapia. Joana. Recurso psicoterapeuta, para você ver onde é que você está bloqueado para sua coragem não fluir. Né? E como corolário da coragem moral superior, o amor desempenha uma função primordial naquele que se candidata à aquisição da harmonia no processo da sua evolução. Então, olha, sem coragem, a gente não teria nem reencarnado. Sabiam disso? Há espíritos que desistem no útero. Né? O medo tomou conta, não consegue ficar, volta para o mundo espiritual para retomar. Então, estarmos vivos aqui é ato de coragem. Né? Então, quanto mais a gente desenvolve a coragem, quanto mais desafio a gente se colocar e a gente experienciar novos movimentos, muito melhor para a gente.